No coração congelado dos Montes Urais, em 1959, 9 jovens aventureiros partiram numa expedição. Eles nunca voltaram. O que aconteceu naquela montanha? Um mistério que mistura medo, conspiração e o inexplicável, e que até hoje, mais de 60 anos depois, continua sem resposta. O grupo era formado por estudantes experientes da Universidade Técnica dos Urais, liderados por Igor Dyatlov. Eram jovens, fortes e bem preparados para o frio extremo. O objetivo cruzar a montanha Otorten, um desafio para poucos. Eles partiram no fim de janeiro de 1959, registrando tudo em diários e fotos, mas algo começou a dar errado quando uma tempestade os obrigou a mudar a rota, acampando numa encosta isolada chamada Kholat Syakhl, que no idioma indígena local significa Montanha da Morte. Sem notícias por vários dias, equipes de busca foram enviadas, e o que encontraram parecia a cena de um pesadelo. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se os alpinistas tivessem fugido desesperados, no meio da noite, sem roupas adequadas. Pegadas descalças na neve levavam para longe, em direção a um bosque próximo. E logo, os corpos começaram a aparecer. Os 2 primeiros corpos foram encontrados perto dos restos de uma fogueira improvisada. Estavam apenas de roupas íntimas, congelados. Pouco tempo depois, outros 3 foram achados, também congelados, em posições que sugeriam que eles estavam tentando desesperadamente voltar ao acampamento. Mas os 4 restantes, encontrados meses depois, revelaram o verdadeiro horror daquela noite. Eles apresentavam ferimentos internos gravíssimos, crânios esmagados, costelas quebradas. Uma das vítimas estava sem a língua, outra sem os olhos. E o mais bizarro, não havia nenhum sinal de luta ou ataque animal. Para deixar tudo ainda mais estranho, níveis altos de radiação foram detectados nas roupas de algumas das vítimas. O governo soviético encerrou a investigação rapidamente, com uma conclusão vaga e misteriosa. A causa da morte foi uma força natural desconhecida. Essa resposta, claro, não satisfez ninguém, e o mistério só cresceu. Com o tempo, várias teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu. A primeira é a oficial, uma avalanche. Mas especialistas argumentam que a inclinação do terreno era muito suave para uma avalanche grande, e a barraca não estava soterrada. Além disso, por que eles fugiriam descalços e rasgariam a tenda por dentro? Não faz sentido. Outra teoria muito popular envolve experimentos militares secretos. Moradores da região relataram ter visto luzes e esferas laranjas no céu na noite da tragédia. Será que testes de armas assustaram o grupo e os fizeram fugir? Isso poderia explicar a radiação, mas e os ferimentos internos sem marcas externas? Alguns cogitam um ataque do Yeti ou de outro animal selvagem, mas isso foi rapidamente descartado pela ausência de pegadas ou marcas de garras nos corpos. Uma teoria científica mais curiosa fala sobre o infrassom. Fortes ventos na montanha poderiam ter gerado ondas sonoras de baixa frequência, inaudíveis, mas capazes de causar pânico extremo, náusea e alucinações, levando os jovens a um estado de loucura temporária, fazendo com que fugissem da barraca. E, claro, há a hipótese de um contato extraterrestre. As luzes estranhas no céu, fotografadas por eles mesmos antes de morrerem, e a radiação inexplicável alimentam essa ideia de que eles testemunharam algo que não era deste mundo. Por décadas, o governo russo manteve os arquivos do caso em segredo absoluto. Apenas em 2019, o caso foi reaberto. Mas, para a frustração de muitos, a conclusão oficial foi a mesma, só que um pouco mais detalhada: avalanche e erro humano. Ainda assim, muitos especialistas, investigadores e familiares continuam dizendo que há algo que não fecha nessa história, que há peças faltando nesse quebra-cabeça macabro. O Passo Dyatlov continua a ser um símbolo do desconhecido. Um grupo de jovens, uma noite de terror e segredos que foram enterrados sob o gelo por mais de 60 anos. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela montanha, mas uma coisa é certa: algo aterrorizante os fez correr para a morte naquela noite congelante. E esse mistério ainda ecoa,
como o vento gelado dos Montes Urais. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este.